Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento para dispositivos móveis. Nós estamos utilizando o PhoneGap como ferramenta para o desenvolvimento. Para quem não viu as primeiras aulas aí, eu pulo esses termos mais técnicos, essa parte mais chata. O PhoneGap ele pega uma aplicação feita em HTML, CSS e JavaScript, empacota essa aplicação e transforma ele em um aplicativo para dispositivos móveis. Nessa aula eu vou mostrar como a gente cria um aplicativo mais simples, tá? Um aplicativo baseado em JavaScript. Eu já tenho ele aqui criado, vou mostrar para vocês, tá? Para facilitar, eu nem vou rodar no servidor não, vou abrir ele aqui, vocês podem ver que ele é totalmente responsivo, tá? Vou mandar inspecionar aqui, para você ter uma ideia de como é que ele vai funcionar no celular. Então aqui, ó, aqui tem um ícone, onde você clica, ele abre as opções de celular. O meu aqui, a resolução é o Galaxy S4, né? Então ele vai abrir exatamente nesse formato aqui. O meu aplicativo ele tem duas funções básicas. É verificar a idade de uma pessoa e falar se ela é jovem ainda, ou se ela já é adulta, ou se ela está na melhor idade. Ou verificar o IMC da pessoa, o índice de massa corporal. E falar, né, se ela está abaixo do peso, se ela está acima do peso, se ela está com obesidade 1, 2, 3 e assim por diante. Eu dei uma simplificada, vocês vão ver no código. Então vamos lá. Basicamente o aplicativo, ele pega o nome da pessoa, tá? Vou digitar aqui Evandro, a idade da pessoa, o peso da pessoa, a altura, são dados fictícios. E o sexo, né? Porque o IMC da pessoa varia de acordo com o sexo. Então ele tem que comparar se é masculino ou feminino. Aí ele vai lá e fala, olha, seu IMC é de 22,8, né? Como não teve quebra aqui, ele cortou uma casa. Ele tá fechando aqui, ó. Então não tá mostrando tudo. Vou mudar aqui só para dar um número menor, sei lá, 56. Ainda não. Então vamos lá, 60, vamos arredondar isso em 2. Uma pequena falha aqui no meu design. Olha lá. Então ele vai falar que meu IMC é de 15, tá? O índice de massa corporal é de 15 e eu estou abaixo do peso. Vocês podem ver que está cortando aqui, mas é porque por causa da div. Então é só aumentar, tá bom? Não tem trabalho nenhum com isso. E ele vai falar, você já é adulto, pela idade, tá? Então eu poderia mudar a idade aqui para 12. Ele vai falar, você ainda é jovem, tá? Você é jovem ainda. Ou então posso mudar aqui, sei lá, 66. Ele vai falar, Evandro, parabéns, está na melhor idade. Cortou também, tá? Então a intenção do aplicativo é isso. Eu não vou mostrar como é que eu fiz o design aqui, porque é HTML e CSS. HTML e CSS você já tem domínio, tá? Se você quiser dar uma caprichada, você pode desenhar. Eu utilizo, por exemplo, o Photoshop. Você pode desenhar o design, exportar as imagens e montando lá, tá? Pode usar um plugin aqui do PhoneGap para tirar uma foto, ou um plugin para fazer conexão pelas redes sociais antes da pessoa acessar o aplicativo, né? Que assim você já pode pegar alguns dados da pessoa e ter cadastro dela também, cadastro de e-mail e tal. Então existem vários plugins aí que você pode dar uma caprichada aí e dar uma melhorada no seu app. Tá? Então vamos lá, como é que eu criei isso? Todo mundo já sabe o passo a passo aqui. Cancelar o processo que já está ativo aqui. E vou subir duas pastas aqui e vou criar o meu projetinho. Então, PhoneGap, Create, vou chamar ele de Jovem Ainda. Tá? Criei ali na minha pasta usuários, não é recomendado criar assim, né? Vai estar meio perdido aí. Está criando. Vou mostrar como é que eu fiz alguns efeitos aqui.
Tá? O formulário vocês já aprenderam a criar, mas eu estilizei, tirando, colocando ele sem background, só com uma linha embaixo. Um formulário, um checkbox, né? Para você marcar aqui como é que eu envio e assim por diante. Então lá, meu projetinho foi criado. Vou entrar dentro do meu projetinho, né? CD, o nome do projeto, tá aí. Então a partir daqui eu já consigo startar. Lembrando que nós não vamos startar ele por enquanto não, nós vamos rodar pelo próprio browser, tá bom? Então vamos lá, abrindo aqui o meu Sublime, vou abrir o arquivo, tá? Tá na minha pasta usuários, jovem ainda, www e o index. Esse aqui é o padrão. Se você for lá e abrir, você vai ver que tem o robozinho lá do PhoneGap, tá? E procurando lá conexão e tal. Essa tela aí você já conhece. Eu vou pegar o que eu já tenho pronto aqui, explicar para vocês e fazer apenas a parte de programação. Então, vou dar um Ctrl V aqui. Vou apagar esse script aqui. Eu vou deixar isso por último, tá? E tá aí o meu formulário. É um formulário bem simples, ó. Lembrando, primeira coisa, o meu formulário, como ele envia dados, ele tem que estar entre a tag form, tá? E eu chamei esse formulário de dados. Então lá no JavaScript isso faz uma diferença enorme, tá? O método com que eu vou enviar os meus dados é o método post. E ele não tem action nenhum. A action é o arquivo que a gente chama para onde a gente está enviando esses dados. Então basicamente é duas tabelas, tá? Vou abrir ele aqui, ó. Dá um Ctrl S, salvar. C2 ponto usuários. Jovem ainda, www index. Vocês vão ver que ele vai estar um pouco bagunçado aqui porque não tem o CSS. Então foi isso aí que eu fiz. Basicamente isso. Um formulário, dois campos aqui onde eu vou mostrar, tá? Aqui eu vou mostrar o IMC e aqui eu vou mostrar falando se ela é jovem ainda ou não. Aqui eu capto as informações. Nome, idade, peso, altura, o sexo da pessoa e o botão enviar. Então basicamente foi isso que eu fiz aqui no HTML. O que é novidade aqui? Aqui eu tenho um formulário de uma forma diferente, um checkbox, né? Como é que eu faço um checkbox? É muito simples. Olha lá, um checkbox basicamente você coloca a quantidade de opções que você vai ter com o input, tá? O que você quer que apareça na tela após o input. Eu dei um BR aqui para pular de linha, para dar uma quebra de linha, tá? E esse input meu, ele chama sexo, tá? Ou seja, independente de quantos eu tiver, ele sempre vai enviar o valor, tá? Que está armazenado no campo sexo. Então, eu coloquei aqui o valor dele mulher e homem. Poderia ser feminino, masculino? Poderia sim, tá bom? Poderia sim. Não pode repetir aqui, ó. É o nome e o valor do input do meu formulário. Aí ele já fala aqui, ó, o que fica marcado por padrão é o feminino. Então, se você abrir lá, o que vai estar marcado por padrão é o feminino. Então vamos fazer o CSS desse negócio aqui. Um botãozinho ali, ó. A classe já para formatar. Tá? E a minha função, calcular, onde eu vou chamar a função em JavaScript e vou fazer toda a funcionalidade do meu programa, o cálculo e a verificação, tá? Bom, de resto eu deixei tudo que estava. Não criei um CSS novo, vou usar esse próprio CSS que está aqui, ó. Dentro da pasta CSS já tem um CSS pronto, né? Vou utilizar ele, copiar o que eu já tenho aqui, colar, salvar. Então quando eu salvar, ele vai aparecer esse formato, tá? É o formato que o CSS deu para ele. Então esse código ele vai estar lá no meu site www.evandrojunior.pro.br, tá? evandrojunior.pro.br, e você vai poder verificar o código e inspecionar coisa por coisa lá. Então a primeira coisa que eu fiz foi limpar aquele código que já tinha lá no CSS padrão do PhoneGap, tá? E dar a minha formatação pessoal. Então se você olhar aqui, ó, o que eu tenho? Deixei só o body, tá? Fiz algumas alterações aqui, por exemplo, tirei aquelas
letra que era tudo maiúsculo, eu coloquei letra branca, porque o meu background aqui é escuro, mas aí tá, você poderia criar, por exemplo, um background mais estilizado. E o que mais que eu fiz aqui? A minha tag app ainda tá aqui, mas eu não uso a div mais, tá? A minha classe app, então não vai fazer diferença nenhuma tirar ou deixar aí. Aqui é o blink, onde ele fica piscando, então para dar o meu resultado, eu copiei essas duas linhas aqui, diminui o tempo, né? Coloquei 1000 milissegundos. Então, de segundo em segundo ele vai piscar. E aqui eu criei a minha formatação. Olha lá, o campo, as bordas arredondadas. Na verdade, como o campo está transparente, eu falei, ó, background nenhum, tá? E fui lá e falei o seguinte, a borda da direita, style, não tem nenhuma, a da esquerda não tem nenhuma, a do topo não tem nenhuma. A de baixo ela tem um pixel, é sólida e é da cor cinza. Olha lá, um pixel, sólida, da cor cinza. Então não tem fundo nesse formulário. Olha lá, quando eu clico você consegue visualizar. Mas ele não tem fundo, não tem borda esquerda, borda direita e não tem a borda do lado de cima, a borda top. Tá? Só tem a borda botão, porque foi assim que eu escolhi. Você pode dar o design que você quiser aí, tá? Sempre voltado um pouquinho mais para aplicativos e não tanto para site. Então dá uma pesquisadinha, já existem uns templates aí, uns temas prontos para aplicativo, ou você pode usar um CMS, que é uma coisa, um CMS não, um framework, onde você pode pegar já um padrão mais ou menos preparado e fazer a sua estilização, a sua formatação, tá? Existem vários frameworks aí. Um bacana aí é o Laravel, tá? É um que eu recomendaria para vocês. Não é tão complexo, não. Então, aqui tá meu botãozinho. Quando eu clicar, né? O botão tá aqui. As minhas duas tabelas. TR, tabela 2. Lembrando que você não é obrigado a usar tabela. Eu usei só para aliviar meu trabalho aqui, não demorar tanto, tá? Eu fiz isso aqui em poucos minutos, em menos de uma hora, na verdade. E o meu visor, onde eu vou mostrar, olha lá, a peculiaridade do meu visor, ele não tem borda e o background dele é transparente. Outra coisa, vocês podem ver que ele é totalmente centralizado. Vamos digitar qualquer coisa aqui, ó. Opa. Que não foi. Ah, tá. Óbvio, né, pessoal? Não foi porque não tem o minha programação. Mas aqui, ó. Esse aqui, ó. Vocês estão vendo que eu consigo centralizar, por exemplo, o título. Então, para centralizar alguma coisa aqui, olha o botão embaixo, enviar. Tá vendo que ele está bem centralizado? É só colocar o margem left e margem top como alto, tá? E tirar aqui o float. Então, vai ficar assim, ó. Cadê o botão? Botão, olha lá. Então, para centralizar, margem left e margem right, alto, tá? Automático. Isso vai fazer com que ele centraliza. E eu não coloquei float. Você vai ter um probleminha aí para colocar o margem, porque aí ele não vai ajeitar o margem logo, já que não tem float. E não existe float center, tá? É direita ou esquerda. Então, esse aí é o meu design. Então, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos fazer a parte programável, tá? O programa. Então, voltamos para o nosso HTML. Como eu já falei, você pode usar tanto o JavaScript na parte de cima aqui no React, tá? Ou o JavaScript aqui embaixo, dentro do body mesmo, né? Eu vou usar aqui dentro do body, só para vocês verem que dá certo. A ordem aqui faz diferença? Não faz. Por quê? Porque basicamente uma função ela é invocada, ela é chamada. Então não importa onde se ela está na parte de cima ou se ela está na parte de baixo. Tá? O meu código ele não é linear. Ele é através de chamada de um procedimento. Na verdade é uma função. Tá? Então, a primeira coisa aqui que nós vamos fazer é declarar as nossas variáveis. Quantas variáveis nós vamos ter aqui? Basicamente são os campos e a variável IMC. Tá? Eu vou declarar dentro da função, já que existe apenas uma função aqui, então não precisa de variáveis globais, é apenas variáveis locais. Então, function
E o nome da função? O nome da função já defini, olha. Quando eu clicar no botão enviar, eu vou chamar a função calcular. Então, calcular. E eu não vou enviar argumento nenhum para a minha função. Tá? Olha lá, não estou enviando nada, não estou recebendo nada. Tá? Em específico, né, pessoal? Porque o que vai enviar? Vai enviar esses campos. Campo nome, campo idade, e assim por diante. Então, primeira coisa, já que eu vou ter que receber aqueles negócios, todos esses campos, campo não é variável. Vamos transformar esse campo em variável? Vamos declarar eles primeiro, só para não ter trabalho. Então, var nome, pode ser outro nome, porque nome já existe. Lembrando, ó, isso aqui é o campo, tá? Nome. Isso aqui é uma variável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, nome 2, por exemplo, só para simplificar, só para você entender que isso não é isso, tá? Vamos deixar nome mesmo. Então, a variável nome recebe. Não vamos declarar todos primeiro, né? O que eu tenho? Nome, idade, peso, altura, sexo e IMC. Ponto e vírgula. Cada final de uma linha de comando em programação utiliza ponto e vírgula. Então vamos lá. O nome já foi declarado, então posso receber aqui, ó. A variável nome recebe, tá? Recebe alguma coisa que vem do HTML, então documente, tá? Vai receber alguma coisa que vem do HTML. De qual formulário? O meu formulário aqui chama dados, só tem um, né? Então, no formulário dados. Ponto. Qual campo que eu desejo receber do meu HTML? O campo nome. Tá? Então, nome. E o que eu desejo receber desse campo? Obviamente o valor, né? O que tiver escrito no formulário. Aqui não tem nada, mas você vai escrever alguma coisa no formulário, então vai ter um valor. Então, valor. Tá? Valor. Como o que você escreve é uma string, e nome também é uma string, eu não preciso converter. Mas, por exemplo, idade. Quando eu digito uma idade, aqui, tá? 66. Isso aqui, na verdade, não é um número inteiro, não é um número real, não é um float, tá? Esse número é uma string, porque está digitado, é um caractere qualquer, tá? É tanto que se eu colocasse aqui letra, a princípio ele ia aceitar, tá? Porque o formulário ele não sabe diferenciar o que é uma variável do tipo real, o que é uma variável do tipo string, ou caractere, bom? Então, o que nós vamos ter que fazer? Vai receber caractere? Então, primeira coisa, vamos transformar isso para tipo float, tá? Ou tipo real, né? Float real. Então, paste float. Estou passando para float. Alguma coisa que está vindo do documento, do dados, do campo idade, que é o valor, tá? Então, pega o valor que está no campo idade, no formulário dados que vem do HTML, transforma ele em float, porque o que você escreve é string, e atribui ele à variável idade. Ótimo. Agora eu faço isso para tudo, né, pessoal? Olha lá. Ctrl C aqui. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Então, idade, peso, que vem do campo com nome peso também, altura, que também vem do campo chamado altura, e sexo, só que sexo também é uma string, né? Vai vir masculino ou feminino, que já está definido lá. Então, sexo vem do input com o nome sexo. Então, aqui está as minhas variáveis inicializadas, né? Inicializadas com o que digitar no formulário. Então, agora eu já posso usar elas aqui no meu programinha, tá?
A primeira coisa, vamos verificar a idade da pessoa e falar se ela é jovem ou se ela não é jovem? Para isso é muito fácil. Pode usar um se, pode usar um case, tá? Vamos usar o se, que é o mais simples. Então vamos falar o seguinte: se, tá, idade for menor ou igual a 21, eu não sei, viu, pessoal? Estou usando qualquer coisa aqui. Eu vou mandar documento por HTML, tá? Lá para o meu formulário dados. Para onde eu quero mandar? Olha lá, o meu campo onde eu vou mostrar, o visor, ele tem um nome, tá? O nome dele é visor IMC. Eu defini 2 visores com nome diferente. Mas eu vou mostrar nesse de baixo. Então, visor jovem ainda. Então, no meu campo, visor jovem ainda. E eu vou colocar o valor dele, tá? Colocar o valor dele. Então, eu mando isso. Mas o que eu vou mandar? Eu vou mandar a variável nome que a pessoa digitou, mas com sinal de concatenizar, tá? Concatenização. Concatenando. Opa, falhou. Tá? Mas é isso aí. Eu vou concatenar a variável nome com uma string, tá? Uma sequência de caractere. Bom, se ele tiver menos de 21, eu vou falar o seguinte: jovem ainda. Você é jovem ainda, tá? Então, vou dar um Ctrl C aqui. Se a idade for menor de 60, o nome da pessoa, escreve, manda lá para o formulário o nome da pessoa, tá? E fala que ela é adulta. Isso tudo é superficial, pessoal. Isso é uma coisa aqui que eu fiz para facilitar, tá? Se não for nenhum nem outro, só pode ser maior que 60. Então, quando for maior de 60, eu escrevo lá no campo do meu visor jovem ainda, o nome da pessoa, vírgula, espaço. Vou colocar melhor idade, né? Melhor idade. Salvei. Pessoal, muita atenção no se. O se ele tem que estar na sequência correta. Porque o primeiro se, ele elimina as outras sequências, tá? Olha lá. Se a minha variável idade for menor que 21, peraí, professor. Aqui também está falando menor que 60. Então, se eu escrever 3, se eu escrever 10 anos, 10 anos é menor que 21 e é menor que 60. Em qual dos dois que ele vai entrar? No primeiro, tá? Ele executa o primeiro comando. Se idade 10 menor ou igual a 21, faça isso. Fez isso aqui, pule para fora, tá? É isso que ele está falando. Fim do se idade, tá? Então ele pula para aqui, para o final. Se ele for 22 anos, ele vai vir aqui fazer a verificação e ver que não é verdadeira, vai vir aqui fazer a verificação, ver que é verdadeira e pular para fora. Então basicamente é isso. Se for maior que 60, então faça isso. Vamos salvar o nosso arquivo aqui, tá? E vamos testar. Atualizar ele aqui. Voltar lá para o Galaxy. Então, por enquanto, eu só tenho variável nome e variável idade, 12 anos. Opa, não é esse não. É esse. Tá? É isso mesmo. Então, vamos lá. Está o nome e a idade, 12 anos. O resto aqui, ó, eu não estou trabalhando, então não importa, tá? Vou enviar. Professor, não foi nada. Então tem algum erro aqui, tá? Se não foi, é porque tem algum erro. Vamos achar esse erro. Primeira coisa que eu vou verificar aqui são as variáveis. Está tudo declarado direitinho. Declarei, recebi no campo nome, dentro de dados, documente. Aparentemente tudo certinho. Depois transformei em float, idade, peso, altura, que estão no campo valor. E sexo, que eu não estou usando ainda, estou usando só idade, né? Tá.
idade. Vamos verificar lá se o campo chama idade. Chama idade. Idade menor. Vamos ver se a função está certinha. Calcular, certinho. Tá? Se idade for menor igual a 21, eu vou fazer isso. Se não, eu faço isso. Se não, se eu faço isso. E se não, eu faço isso. Bom, aparentemente tudo certinho. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Vou dar um Ctrl C no que eu já tenho pronto aqui. Pessoal, isso acontece o tempo inteiro. Por mais que você esteja seguro que o seu código não tem erro nenhum, tá? Pode ser que aconteça. Atualizar aqui. Evandro, 12 anos. Opa, foi. Você é jovem ainda, tá? Deu um Ctrl C, um Ctrl V aqui. Bom, vamos ver o que estava de diferente. Não estou achando erro. Jovem ainda. Oh, que coisa, hein? Não, agora eu cliquei aqui, eu vou ter que achar o erro. Vou jogar aqui embaixo e comparar. Cidade menor que 21, isso aqui não tem nada a ver. Documentos, dados, visa jovem ainda, valor, recebe nome, fechou. Que estranho, hein? Adulto, fechou. E fechou. Tá. Tudo bem. O importante é que deu certo aqui na demonstração. Então depois, se alguém achar um erro, coloca aí nos comentários para mim, tá? Então o erro corrigido. Tá lá. Evandro, você é jovem ainda. 21 é jovem. Vamos mudar aqui. Nem lembro se deu certo ou não. 12. 12 também é jovem, né? 22. 22 é maior que 21. Você é adulto. E por fim, qualquer coisa maior que 60, tá? Não inclui 60, você está na melhor idade. Olha lá o corte. Depois conserta isso aí, ó. Se você vir aqui inspecionar, você vai ver o que está acontecendo. Dentro do meu formulário, olha lá a tabela. A tabela tá bacana. Então só pode ser o input. O meu input é bem pequenininho, tá? Só aumentar o tamanho do input. Deixa eu ver qual a classe dele. Ele não tem classe. Mas se eu mudar ele, vai mudar os outros ali. Não tem problema não, a gente muda. Tá? Vem aqui no CSS. Vou colocar aqui que a tag input, ela tem um tamanho de... Não sei se 100% vai resolver. Vou colocar aqui 60. 68. Não resolveu? Não resolveu mesmo. Por quê? Vamos colocar aqui, ó, um float left. Porque assim eu forço ele até um tamanho. Space block sempre. Vou colocar aqui 350 pixels, só que aí vai estourar o meu layout. Olha lá, como eu disse, estourou o meu layout. E o meu formulário, que é bom, não aumentou. Visor, chama visor. Então vamos aqui no visor.
falar que ele é float left. Acho que resolve os meus problemas. Porque se ele não tiver um posicionamento, eu não vou conseguir fazer um alinhamento dele. Então, atualizando aqui. Tá. Só que ele é limitado por uma tabela. Então, vou ter que aumentar as tabelas. Tá? Como é que eu aumento uma tabela? Ou aumenta no CSS, ou aumenta no próprio HTML. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. São essas duas. A linha e a coluna. Vou aumentar a linha aqui. Vou colocar 300. Vou colocar 100%, vamos ver o que aqui dá. 100%. E vamos fazer a mesma coisa na coluna. Só nessa tabela. A de baixo está tudo certinho. Eu não gosto de colocar formatação no meio do HTML. Nada. Acho que não resolveu não. Mas tudo bem. Olha, cortou ainda. Ah, mas ele arrasta. Não consigo arrastar aqui dentro do formulário. Vamos ver como é que eu aumento isso. Acho que o input ainda está pequeno. Não, vamos definir um tamanho aqui, ó. Vamos definir aqui mesmo no navegador. 400 pixels. Vamos exagerar nesse trem aqui. Pixels. Porque aqui, se você debugar, ele mostra. Ah lá, resolvido. Tá? Então, resolvido. Vou colocar um nome aqui muito louco. E vou enviar. Aí já ficou muito louco mesmo, né? Vou dar uma diminuída nele aqui. Pronto, resolvido, pessoal. Então é só ir lá na tabela e definir um tamanho para ela. Só que aqui, vamos voltar aqui na resolução original. Criou barra de rolagem, tá vendo? Então tome cuidado para não acontecer isso aí. Não vou alterar lá, vou deixar do jeito que tá. Mas vocês já sabem, né? Vem aqui e coloca, por exemplo, 350 pixels. Tem que ver se é o suficiente também, né, pessoal? Ou você pode definir isso também no CSS. Sei lá, falar que a TR tem um comprimento de 350 pixels. Então é isso, pessoal. Então, a primeira parte do nosso programa nós já fizemos, que é verificar se ele é jovem ainda, ou se é adulto, ou se é idoso, tá? Então agora nós temos que verificar o peso e a altura, o IMC da pessoa. Para calcular o IMC da pessoa, primeiro nós temos que saber como é que calcula o IMC da pessoa, né? Vamos colocar aqui embaixo. IMC, que já declaramos, é igual. Pessoal, existe uma função matemática em linguagem de programação chamada MAT, tá? E uma para fazer expoente, que é o POU. Então, como é que a gente calcula o IMC de uma pessoa? O IMC é fácil, é o peso dividido, tem que ser entre parênteses para resolver primeiro, né, pessoal? Dividido pela altura ao quadrado. Então, altura vezes altura. Resolve o problema? Ponto e vírgula. Resolve o problema, tá? Mas se eu quisesse levar ao cubo, ia ter que fazer vezes altura, 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 tá? Então, qual a solução que eu tenho para expoente aqui? É a função chamada MAT. Tá? É uma função matemática. E eu vou fazer expoente, né? Então, expoente eu utilizo o comando POU. Então, eu tenho dois argumentos, a altura e o número que é elevado, então ao quadrado. Então, peso é dividido pela altura ao quadrado, é o IMC da pessoa. Bom, como é que a gente verifica o IMC da pessoa? Primeira coisa, IMC ele pode ser masculino ou feminino. Então, a primeira coisa, vamos fazer um filtro, tá? Se pode usar o enquanto também, enquanto while, né? Enquanto sexo for igual a mulher, faça isso. Enquanto sexo for igual a homem, faça isso, tá? Vamos usar o se aqui, porque nós já começamos fazendo com se, né? Então,
Se sexo for igual, lembrando, é caractere, não é variável. O meu campo chama mulher, mulher e homem, tá? Se for igual a mulher, eu vou fazer aqui dentro, tá? Se não, pessoal, não precisa falar se não sexo igual a homem, não precisa, né? Ou é mulher ou é homem, então só tem duas opções. Então, se homem, eu faço isso aqui. Como é que eu sei? Existe uma tabelinha, viu, pessoal, de IMC, para saber se a pessoa tá obesa, tá abaixo do peso e etc. Bom, eu já tenho a minha tabelinha pronta aqui, tá? Vou dar um Ctrl C aqui e mostrar para vocês. Eu usei o se também. Então, se dentro de si. Primeiro ele faz a comparação se é homem ou se é mulher. E depois que ele achar se é homem ou mulher, ele vem aqui e compara. Se MC menor que 18,4, abaixo do peso. IMC menor ou igual a 24, peso normal. Isso para mulher. IMC menor ou igual a 29, acima do peso. Se não for nenhum, aí tem obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3. Eu só usei obesidade 1 aqui só para simplificar. Então, todo mundo que tiver IMC maior que 29, tá? É obesidade. Simplifiquei o meu programa. Vocês podem fazer ele bem certinho mesmo. Bom, como eu não vou ficar procurando tabela de IMC de homem e de mulher, eu vou copiar a mesma para os dois. Não faz sentido nenhum, né? Então a minha comparação não está fazendo. Mas, por exemplo, vamos supor aqui que o MC do homem é um pouco maior. Então, se for homem, vou aumentar uma unidade em cada aqui. Eu não sei se é isso mesmo. Tá? Pronto, se for homem e o MC é valores diferentes. Então, eu pego, comparo, vejo se é homem ou se é mulher. Aí eu vejo se o MC é tal. Aí eu pego o valor, tá? Que tá captando lá e mando para o meu visor. Visor IMC. Que é esse visorzinho de cima aqui, ó. É o de cima, em cima daquele que está mostrando se é jovem ou não. Aí eu mando a mensagem para ele. Se o IMC aí ele pega o cálculo que calculou lá e te fala se está abaixo do peso, se é normal, acima do peso, ou se é obesidade. Então, salvando aqui, atualizando lá e vamos fazer todos os cálculos. Então, Júnior, Evandro Júnior, idade 29, vamos supor 59, 1,71 m, tá? Masculino. Olha lá, o meu IMC é de 20, tá? E tinha que falar, né, pessoal? Mas cortou por causa do tamanho da diva aqui. Vamos tentar acertar esse negócio de novo. Vou colocar 60, 2 metros de altura. Ah, lá. Seu IMC é de 15 e está abaixo do peso. Júnior, você é adulto. Baseado na idade. Pessoal, para finalizar, sempre, né? Vamos testar no celular. Então, para testar no celular, eu entro aqui no site Mobzen. Mobzen, esse aqui. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, eu entro lá no site Mobzen. Vou fazer a conexão. Acho que eu estou usando aqui. Pronto, que é melhor. Porque meus dados já vão estar gravados aqui. Mando conectar. Vou fazer login aqui com o Gmail que já está logado. Permitir acesso. Abrir o Mobzen. Enquanto ele conecta, aqui, vamos só digitar o código aqui primeiro. Conectando. Bom, enquanto ele conecta aqui, vamos rodar o servidor, né? PhoneGap serve.
Lembrando que eu já estou dentro da pasta que eu quero rodar. Olha lá. Verificação com a rede. Ah, eu estou sem rede aqui. Entendi. Então vamos ligar minha internet. Não queria porque minhas redes sociais vão todas tocar aqui, mas tudo bem. Conectei na rede. Agora eu vou fazer login, permitir. Vai procurar o meu celular. Ligando para celular. Vai me dar um código. Conectando. Olha lá, meu servidor já está rodando, ó. Já está o IP certinho que está gravado no celular, então já posso abrir ele aqui no meu celular. Lembrando que o seu aplicativo ele tem que ser totalmente responsivo. Então o seu celular ele tem que funcionar, o design dele tem que funcionar bem, tanto na horizontal quanto na vertical. Isso é muito importante, tá bom? Bom, opa, o que foi? O que foi? Tentar de novo. Já estava permitido. Mais uma vez. Tem que me dar uma chave de conexão. Ótimo. Digito a chave aqui. Meu celular. Conectar. Pronto, meu celular está conectado. Vai aparecer a telinha dele aqui em alguns segundos. Ótimo, carregando. Vamos lá, cadê a minha tela? Prontinho, estava esperando dar minha permissão. Tá aí a tela do meu celular. Vou abrir aqui o meu PhoneGap, tá? E vou mandar conectar com o servidor. Já vai executar o projeto que está na pastinha lá rodando. Conectando, tem que abrir meu aplicativo. Olha aí meu aplicativo, pessoal. Olha como é que a tela dele ficou bacana, ó, sem barra de rolagem horizontal, sem vertical, tá? Vou abrir aqui, ó, colocar meu celular para girar aqui. Então, quando eu virar a tela, tá dando um lag ali, mas tudo bem. Quando eu virar a tela do meu celular, o aplicativo tem que funcionar também, tá? Então, vou voltar aqui pro sentido que eu gosto de usar e vamos digitar as informações aqui. Evandro, idade, como é que eu estava usando? 20, peso 60, altura 2, masculino. Então vou mandar enviar os dados. Olha lá, seu IMC é 15 e abaixo do peso, Evandro, você é jovem ainda. Então, pessoal, esse aí é nosso aplicativinho simples, fácil. O código vai estar no site, mas tenta não copiar, faça o seu próprio design, faça a sua própria programação linha por linha, tá? Otimize a programação lá, que eu utilizei um sim, mas vocês podem utilizar o case, pode utilizar o while, pode utilizar for, vocês já sabem os laços de repetições que a gente aprende lá em lógica de programação. E é isso aí. Então, para essa aula, fica assim, tá? Bom aproveito para todos. Fiquem com Deus.